Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Comissão de Administração Pública aprova parecer favorável ao regime de recuperação fiscal. Parlamentares apresentaram mais de 200 propostas de emendas ao projeto do regime de recuperação fiscal, mas todas essas emendas foram rejeitadas e eu vou mostrar para vocês por quê aqui, ó. Como ontem nós tivemos audiência na Assembleia Legislativa, todos os sindicalistas que estavam lá representando o meio ambiente, saúde, educação, segurança pública, o DE. Então nós acompanhamos na tela aí nesse momento o deputado que é líder do governo, né? Esse João Magalhães, que está aí à sua esquerda no alto, Zé Laviola, que é do Partido Novo, esse aí é do Pátria, o Roberto Andrade, que estava presidindo, e a deputada Nayara. Todos eles rejeitaram as 200 emendas que foram propostas lá pelo deputado Sargento Rodrigues, que aliás teve uma ótima participação ontem nessa audiência, que teve mais de 5 horas e 30 de duração, a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado professor Cleiton, que estiveram presentes lá e apresentaram, como eu mesmo disse, mais de 200 emendas. Rejeitado aqui então pelos 4 deputados estaduais, porque como mesmo foi falado, nós vamos estar sempre lembrando aqui, o canal de Educação vai dar destaque sempre para os deputados que votarem contra o serviço público, contra o servidor público, a favor, né, do regime de recuperação fiscal. Vamos continuar com o vídeo aqui, porque nós temos informações importantes para passar para todos vocês. Mas em reunião realizada durante a noite dessa terça-feira, dia 14/11, após uma audiência pública de 5 horas e meia de duração, com a participação de sindicalistas e representantes do governo, a Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa aprovou parecer favorável em primeiro turno ao projeto número 1202/2019, de autoria do governador Romeu Zema, que é o projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. A comissão acatou o parecer do relator deputado Roberto Andrade, que eu mostrei a imagem agora, que é do Partido Pátria, que recomenda a aprovação do projeto na forma do substitutivo número 4, que é o texto sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça. Olha, pessoal, com a decisão, o projeto precisa passar apenas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Portanto, pessoal, nós temos mais uma comissão, acho que é a última, antes de seguir, na verdade, para o plenário, para a votação em primeiro turno. Foram apresentados mais de 200 projetos, né, propostas, na verdade, emendas parlamentares ao projeto. Todas elas, no entanto, tiveram parecer contrário do relator e não foram aprovadas nem incorporadas pelos 4 deputados que eu apresentei agora. E mostrar a imagem deles aí para vocês, ó, nesse momento. Esses 4 deputados aí, ó. João Magalhães, Zé Laviola, Roberto Andrade e a deputada Nayara, né? Eles ouviram as críticas dos sindicalistas que estavam representando cada qual a sua categoria e a informação é, vocês não voltarão. Eles estão deputados e vocês não voltarão. Presta atenção nessa informação aí, tá, pessoal? Durante o encaminhamento da votação, a deputada Beatriz Cerqueira e os deputados Sargento Rodrigues e o professor Cleiton voltaram a criticar a proposta de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Os 3 votaram contra o parecer e afirmaram que mesmo diante da iminência da aprovação do parecer favorável, foi aprovado, né, pessoal? O processo de obstrução conduzido até aqui já teve a grande vitória de abrir uma negociação política que pode resultar em uma solução alternativa para a dívida de Minas com a União. Olha, o deputado professor Cleiton informou que na próxima quinta ou sexta-feira já teremos aí uma resposta da União em relação ao Estado de Minas Gerais. De autoria do governador Romeu Zema, o projeto ele visa a renegociação de dívidas com a União, calculadas em aproximadamente 156 bilhões. Quando ele assumiu o governo, a dívida era de 30 bilhões e hoje está em 156 bilhões. Está parecendo mais aquele choque de gestão lá do Aécio Neves, que na época todo mundo achou que ia ser que foi um grande empreendimento político e hoje está aí essa situação de 156 bilhões, triplicou a dívida no estado de Minas Gerais. De acordo com mais do que triplicou, né, pessoal? De acordo com a proposta, o regime de recuperação fiscal terá vigência de 9 anos, período durante o qual o governo terá que implementar uma série de medidas para alcançar o equilíbrio fiscal e financeiro. Olha, essas medidas estão detalhadas com os impactos esperados e prazos para sua adoção no plano de recuperação fiscal, que precisa ser aprovado e homologado pelo governo federal para que o regime entre em vigor. Para viabilizar o plano, algumas medidas constantes no projeto são a proibição de saques em contas de depósitos judiciais, enquanto não houver recomposição do saldo mínimo do fundo de reserva, a realização de leilões de pagamentos,
para a quitação de obrigações escritas em restos a pagar ou em inadimplência e a redução de benefícios fiscais no percentual mínimo de 20%. Olha, eu vou falar para você o seguinte, nós vamos assistir nesse momento as falas dos deputados Sargento Rodrigues, nessa ordem, tá, pessoal? Sargento Rodrigues, antes de votar contra o parecer do deputado estadual Roberto Andrade e também do deputado professor Cleiton, que externa ali o seu agradecimento a essa série de mobilizações que aconteceram, né? E, claro, abertura de diálogo aí com o governo federal para que a gente possa resolver o problema e, claro, garantir a não adesão do Estado de Minas Gerais para o regime de recuperação fiscal. E encerra dizendo o seguinte, né? Atenção, deputados da Assembleia Legislativa, prestem atenção no legado que vocês vão deixar. Acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Então, na tela para você. O berço é outro. Esse cidadão que hoje é governador, ele fica mais 3 anos no governo, depois pega os seus bilhões, dá as costas para o restante do Estado. Aí fica aquele monte de deputados que votou a favor, se isso acontecer, votaram a favor, o Zema vai embora e quem vai disputar a reeleição? São os mesmos deputados que votaram a favor. Então é algo assim que o deputado ele tem que acordar, ele tem que atinar. Será que eu vou chancelar algo que eu tenho certeza? Eu tenho certeza? Eu tenho certeza que vai destruir? O comandante-geral da Polícia Militar devia pensar o seguinte, olha, com o PLC 38 que fixa o teto das despesas primárias, uma vez aprovado e uma vez havendo a adesão ao regime de recuperação fiscal, sabe o que vai acontecer? Cortes internos. O secretário disse isso lá hoje. Nós vamos ter que saber onde que a gente vai cortar. Vocês prestaram atenção nisso? O secretário de Fazenda falou. Nós vamos ver onde é que a gente vai cortar. O outro diz que não tem garantia. Porque nem mesmo as duas parcelas. Sai lá o Gustavo Valadares rodando o Estado, falando, ó, tem duas, está garantida. Não lê. Não lê. Não confronta as planilhas. Não lê a lei que disciplina o regime. Não lê o projeto de lei. E sai contando um punhado de inverdades. Então, os senhores servidores públicos, as senhoras, estão de parabéns por manter a vigilância aguerrida, por estar aqui até esse presente momento. Parabéns. É isso que nós esperamos dos senhores e das senhoras. Do lado de cá, estamos nós nessa trincheira. Estamos nessa trincheira porque nós não vamos deixar. E eu tenho certeza, presidente, já encerro a minha fala. Aquilo que eu falei há cerca de 3 semanas atrás, eu repito, a solução é política. Não é com essa lorota, essa conversa fiada de secretário de Fazenda ou de planejamento com termos técnicos, que a decisão é política. Nós estamos mexendo com a questão dos seres humanos, cidadãos mineiros. Nós não estamos mexendo com números, nós não estamos mexendo com objetos, com coisa, nós estamos mexendo com o ser humano. E essa decisão, e eu espero que o presidente dessa casa, o deputado Tadeu, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, demonstre ao governador Romeu Zema, demonstre a esse grupinho de milionários que hoje ocupa o governo do Estado, que essas decisões são políticas e que o regime é o pior caminho e que a solução virá. Agora, para isso, nós vamos resistir. Essa 9ª reunião é resistência nossa, é de vocês, servidores, e nós aqui, o tempo todo, fazendo esse processo de obstrução e levando esclarecimento a deputado e deputada que ainda não se atinaram, que ainda não entenderam a gravidade do assunto. Mesmo ouvindo reportagem do governador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, mesmo sabendo de todos os estragos lá, parece que eles continuam anestesiados. Então, presidente, a solução é política, ela virá, e do lado de cá nós estamos na trincheira, ao lado dos servidores e servidoras do nosso Estado. Nós não deixaremos o regime de destruição do serviço público passar em Minas Gerais. E a solução virá. E aí, Zema vai entender o que é a política com P maiúsculo, o que ele nega, o que seu grupinho nega, porque a visão deles é outra. É mercantilista. Obrigado, presidente. Meu encaminhamento é contrário ao parecer de Vossa Excelência. E eu achei, presidente, que durante toda essa discussão,
Vossa Excelência fosse falar assim, não, eu vou apresentar aqui um novo parecer, porque eu achei a emenda do deputado Sargento Rodrigues, ou da deputada Beatriz, o professor Cleito, realmente estão preocupados se isso aqui encaixa com mais segurança, para redução de danos numa possível aprovação. Mas até agora, Vossa Excelência também quedou-se inerte e não falou nada a respeito de nossas emendas. Não tem sido fáceis, mas ao mesmo tempo, dias em que nós conseguimos, não num processo de obstrução pela obstrução, porque nós já fizemos isso aqui, mas um processo de fazer uma obstrução com argumentos técnicos, com argumentos até mesmo científicos, com dados, para demonstrar aquilo que eu mais uma vez quero frisar, deputada Beatriz Cerqueira. Nós estamos diante da pior lei da história de Minas Gerais, e quanto mais o tempo passa, eu comentava com o deputado Sargento Rodrigues, mais nós vamos compreendendo o que essa lei ela quer trazer para o Estado e as armadilhas, as nuances que a mesma possui. Eu confesso que, mais uma vez, eu trago aqui um sentimento de frustração pelo debate que não ocorreu nessa tarde mais uma vez. Isso porque nós não temos a menor dúvida de que o secretário não veio despreparado. Pelo contrário, ele veio exatamente com o papel de fugir das perguntas e de você arguir e perguntar: ah, mas e o álcool em gel? Não, acho que uma pista de skate, porque mais ou menos essa é a lógica. De fugir o tempo todo, de desviar para não dizer a verdade. E tentar justificar o injustificável, porque nós não conseguimos encontrar em nenhum ponto desse regime alguma vantagem para o Estado de Minas. Eu gostaria muito, porque eu venho da academia, e uma das coisas, deputada Macaé Evaristo, que a gente aprende na academia, nos debates acadêmicos, é você ter a humildade intelectual, em muitos momentos, de perceber que aquele que está argumentando, ele tem razões para que você recue e, consequentemente, os seus argumentos eles sejam vencidos no debate. Não é o que está ocorrendo aqui, não foi o que ocorrera, porque nós em nenhum momento tivemos por parte do governo, eu particularmente não tive, o convencimento de que nós devemos votar favoravelmente a esse plano. Mas eu gostaria de reforçar as sábias palavras, mais uma vez, da deputada Beatriz Cerqueira, do deputado Sargento Rodrigues, de que esse processo de obstrução, ele não foi um processo ao léu, ou sem que nós tivéssemos uma luz no fim do túnel, ou ele se tornar um processo inglório. Muito pelo contrário. O processo de obstrução nessa Comissão de Administração Pública e as discussões que aqui foram feitas levaram àquilo que vai acontecer na quinta-feira e já aconteceu no dia de ontem. Alguém que nós clamamos para que assumisse o protagonismo, que, como eu disse ontem, muitos dos senhores e das senhoras estavam aqui, que é um protagonismo da nossa mineiridade, que é um protagonismo da boa política mineira. E, no caso, o deputado Rodrigo Pacheco, que juntamente com o deputado Tadeu Martins Leite, convidaram os líderes dessa Assembleia para estarem em Brasília, e eu externava para o deputado João Magalhães que o meu sentimento é o sentimento de esperança, que sairemos dessa reunião com boas notícias e, entre essas notícias, a possibilidade de nós preservarmos as nossas empresas públicas, preservarmos o patrimônio dos mineiros e concedermos aquilo que lá no início desse ano
eu já tinha pensado, juntamente com a minha equipe, aqui eu faço menção ao doutor Getúlio, que durante 20 dias, com a consultoria dessa casa, se debruçou sobre a possibilidade de nós apresentarmos 2 projetos de lei que autorizam o governo do Estado a conceder como pagamento de parte da dívida tanto a Codemig quanto a CEMIG. Queria chamar a atenção para o que aconteceu nessa tarde em São Paulo. A Enel, deputada doutor Jean Freire, que era inclusive a maior interessada na compra da CEMIG, que está passando por um processo escandaloso, que foi, inclusive, fruto da abertura de uma CPI. Durante a CPI, na Assembleia de São Paulo, houve um apagão. Durante a investigação da empresa que sucateou o fornecimento de energia de São Paulo, houve um apagão, que é mais um recado do universo, digamos assim, para Minas Gerais, que precisa, na sua história, na sua trajetória e na sua memória, pedagogicamente, aprender com os erros dos outros. Não é possível que nós não vamos aprender com os erros do Rio de Janeiro. Não é possível que nós não aprenderemos com os erros do Rio Grande do Sul. Não é possível que nós aprovaremos aqui um regime que está sendo liderado e capitaneado por um secretário da Fazenda que, além de destruir o Instituto de Previdência do Rio, destruiu aquele Estado. E é só olhar para o que aconteceu nos últimos 6 anos, de uma dívida que saiu de 120 para 160 bilhões, para não resolver absolutamente nada, muito pelo contrário, jogar nas costas do servidor público todos os problemas do Rio, além de desidratar os commodities daquele Estado que estão diretamente ligados ao petróleo e ativos que já foram muitas vezes antecipados sem que as soluções viessem. Eu quero dizer para vocês que eu sou um deputado que me tornei municipalista. Portanto, estar aqui nesse enfrentamento me traz alguns ônus. A cobrança da minha base, os prefeitos que eu não consigo visitar, os vereadores que cobram a minha presença em determinadas inaugurações. E aqui o tempo todo a gente escuta, deputada Beatriz Cerqueira, ou então recebe pelo WhatsApp. Do deputado, você não veio na inauguração, deputado fulano e Beltrano está aqui e está, desculpe o tempo, lambendo a sua base. Eu quero dizer que isso não me preocupa. Não me preocupa porque eu estou deputado, mas eu não esqueço de onde eu vim. Eu tenho muito firme, enraizado na minha formação enquanto ser humano, não esquecer o meu passado. Eu estou deputado, mas eu sou professor. E um professor que teve a honra de trabalhar nas 3 instâncias da esfera pública: municipal, estadual e federal. Por isso estar aqui, sobretudo ao lado dessa guerreira, professora, deputada Beatriz Cerqueira, e desse legítimo representante da segurança pública mineira, com essa história bonita de luta pelos policiais civis e militares e por todas as categorias de segurança, que é o deputado Sargento Rodrigues, isso faz com que eu honre os ensinamentos que eu recebi, sobretudo do meu pai. Quando eu fui falar para ele que eu tinha recebido o convite para ser candidato a deputado estadual, ele olhou para mim e disse assim: meu filho, não esqueça daquilo que eu te ensinei. Não esqueça de cuidar dos mais pobres, de cuidar dos menos favorecidos e de olhar para aqueles que precisam daquilo que os ricos não precisam, que é o serviço público. E cuidar do serviço público passa principalmente, doutor Jean Freire, por cuidar dos servidores, que é eles que fazem o serviço público acontecer. Por isso não tem problema ficar aqui quantas reuniões e quantas vezes forem necessárias para que a gente defenda uma lei que vai destruir aquilo que nós temos de mais precioso na construção do Estado, que é exatamente esse Estado que
favorece, que acolhe, que acalenta, que abraça e que, acima de tudo, é esse Estado que oferece, no momento de dor, a saúde de qualidade. No momento em que você não consegue pagar uma escola particular, uma instituição de qualidade de ensino por conta dos professores, a quem aqui eu quero, e já quase encerrando aqui, presidente, a quem eu quero prestar uma homenagem. Homenagem que já fora prestada aqui aos profissionais da saúde, homenagem que foi prestada também aos profissionais da segurança durante a pandemia, mas a vocês, meus colegas educadores, que ressignificaram o seu processo pedagógico durante a pandemia e que trabalharam triplamente, porque além de terem que construir ali a sua dinâmica de aula em algo que nós não fomos preparados para fazê-lo, ficavam 24 horas tirando dúvidas no WhatsApp, além de terem sido vigiados durante as transmissões por pais de alunos que ficavam instigando os seus filhos a provocarem, muitas vezes, os educadores. Então, a vocês, professores da saúde também, a vocês da segurança pública, ao pessoal do meio ambiente, ao DR, enfim, a todos os servidores e servidoras de todos os poderes de Minas Gerais. A minha homenagem, e não poderia deixar essa homenagem se concretizar da seguinte forma. Essa homenagem é de votar contra o parecer e contra o regime de recuperação fiscal. Mas chamar a atenção, e eu encerro chamando a atenção. Podemos sair na quinta-feira ou na segunda-feira com uma solução de Brasília. Só que o peso e o ônus da votação vai ficar nessa comissão nessa noite de hoje.